Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Vocês estão vendo que o horário está meio complicado, mas vai estar sempre aqui o canal, você pode assistir em outro momento, no horário do almoço, tá certo? O importante é a gente estar estudando junto a lição. O tema de hoje mesmo é um tema que requer cuidado, atenção, vai necessitar você conversar mais na igreja, porque o nosso tempo aqui é curto. Porém, olha que interessante, a lição juntou os textos de Paulo e também tem de Pedro, falando sobre escravidão. Primeira coisa que a gente precisa entender é que em muitas versões vai estar escrito servo, que é a palavra doulos, que melhor seria traduzido como escravo. Então, nessas passagens, quando você vê servo, na verdade é escravo. E como a gente está estudando o livro de Efésios, eu vou dar ênfase ao que fala Efésios e apenas um verso que está em Colossenses. Os outros versos eu li, recomendo vocês lerem, para poder entender um pouco mais, porém ter a mesma visão, é o mesmo contexto, e está em momentos diferentes, mas com a mesma visão. Já a versão de Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 9, diz assim, ó, quanto a vós, outros servos, aí no caso seria escravos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu quero ler agora o recado para os senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei como eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. E o verso que eu queria ler, que é diferente, repete praticamente o mesmo verso em Colossenses, mas chega na hora, muda nesse aspecto aqui do finalzinho, que é Colossenses capítulo 3, no versículo 25, que diz assim, ó, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo estava falando pelo seguinte, existia a escravidão, mas a escravidão era o serviço, então, que o escravo prestava ao seu senhor. E Paulo estava estimulando para ele fazer da melhor qualidade possível, porque eles não estavam fazendo a homens, mas para eles colocarem em mente que estava fazendo a Deus. Paulo estava querendo ensiná-los que naquilo que a gente tem à disposição para fazer, temos que fazer o nosso melhor. E aos senhores, não agir como homens que não conhecem ao Senhor, ameaçando, batendo, trazendo injustiça sobre os seus servos. E ele diz o seguinte, ó, toda injustiça, e aí agora não há acepção de pessoas, de ambos os lados, Deus julgará. O escravo que se aproveita do seu senhor, tira a vida, como era comum acontecer isso, ou os senhores que maltratavam os seus escravos, que também era comum, Deus também pesaria sua mão sobre eles. A escravidão ela corria por vários momentos e por vários motivos. Não era igual como vivemos aqui no Brasil, apenas em um grupo étnico. Tentaram com os índios e não deu certo, depois com os negros e ficou muitos anos. Foi um dos lugares do mundo que mais demorou a escravidão foi no Brasil. Nesses lugares, a maior parte também dos escravos eram rurais, porque precisavam do trabalho braçal, mas havia alguns que viraram escravo porque deixaram de pagar dívidas e trabalhava por um período. Alguns já nasceram escravos, seus pais ali já estavam há muito tempo. Outros foram realmente ali de maneira injusta, tomado como escravos suas terras. E nesse processo de injustiça, Paulo queria trabalhar de maneira leve e suave que os seus senhores reconhecessem. Como, por exemplo, eu creio, e a gente, ao pesquisar sobre a história do cristianismo, que muitos senhores, com o tempo, foram dando libertação aos seus escravos, tratando eles como empregados. Por isso que até mesmo algumas traduções usam o termo de servo. Porque é estranho, querido, sim, entender que pessoas que conviviam na mesma igreja, escravos e senhores, e eles permaneciam ainda como escravos. Eu creio que isso foi no início porque a verdadeira conversão ela vem com o tempo. Às vezes a gente se empolga, levanta a mão, aceita Jesus, mas é um processo sobre nossa vida. Porém, como igreja, a gente discute pouco esse assunto. Paulo ele deu conselhos pastorais, não querendo trazer uma revolução social. Mas nós, como igreja, precisamos continuar conversando sobre isso.
em empresas onde o patrão e os servos, os funcionários, trabalham, são da mesma igreja. Como é o convívio? É interessante, bonito alguns dizerem, eu tenho um funcionário que trabalha há 15, 20 anos comigo. E qual foi a evolução dele no trabalho nesse período? Ele continuou recebendo a mesma quantia, que só sobe porque o governo manda subir. Ele continuou fazendo o mesmo serviço, não houve nenhuma evolução. A evolução não ocorreu por causa dele ou porque você nunca se interessou? É uma coisa para pensarmos. Servos e senhores, precisamos viver em harmonia, mas cada dia que passa, diminuir essa diferença, para que sejamos realmente irmãos. Nos tratamos bem, com amor, com carinho, porque queremos ir para o mesmo céu e temos o mesmo Deus. Que Deus te ajude e que possamos conversar mais sobre isso, não só nessa semana, mas no decorrer dos períodos da igreja, conversar aí com um bate-papo agradável, tranquilo, mas não vá pela linha revolucionária, porque, queridos, a revolução é em nós, na nossa igreja. Não há como eu mudar o mundo, mas tem como eu mudar a mim e ajudar a mudar a minha igreja. Pense nisso, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio participar do canal, que a Tua graça e poder esteja sobre eles, nos ajude a entender melhor sobre essa temática, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.